Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos falar da unidade 9, efeitos dos contratos, primeira parte. E para isso a gente vai retomar alguns conceitos que mais uma vez são de TGDP, porque quando falamos de eficácia de um contrato, de efeitos de um contrato, nós estamos falando dos efeitos de um tipo de negócio jurídico, não é isso? E passamos para discutir esses efeitos pelos planos que já falávamos do negócio jurídico e também falamos do contrato, que são os planos da existência, da validade e da eficácia propriamente dita. Para começar, vamos falar um pouquinho do contrato como sinalagma. Então vou colocar só o slide aqui para não tampar um pedacinho na nossa tela. A gente fala que o contrato é um negócio de característica bilateral, né? Isso é um negócio jurídico bilateral, negócio bilateral. E quanto aos seus efeitos, o contrato pode ser unilateral ou bilateral. Os contratos unilaterais são aqueles que geram obrigação apenas para uma das partes, enquanto os contratos bilaterais, também chamados de contratos sinalagmáticos, são aqueles em que há um sistema de contrapartidas, a prestação para uma parte e contraprestação para outra, de modo que a prestação de uma das partes se torna a razão de ser da outra. Há uma dependência entre as prestações estabelecidas entre os sujeitos. E é nisso que reside justamente o sinalagma, essa dependência, essa ligação essencial entre as prestações das partes, tipicamente num contrato de natureza de característica bilateral. Então, a prestação de uma das partes que se realiza é exigível para que, em virtude da realização da prestação da outra. Uma parte não vai prestar sozinha, porque ela não teria contratado se aquele vínculo fosse dela unilateralmente. Esse sinalagma pode ser genético ou funcional, de acordo com a doutrina. Pode existir desde o princípio do contrato. Numa compra e venda, por exemplo, o sinalagma existe desde a sua formação. Mas ele pode surgir ou ser visto na execução do contrato, na medida em que, quando se dá o cumprimento das obrigações da prestação por uma das partes, se torna exigível o cumprimento da obrigação da outra parte. De qualquer forma, o nome aqui não nos importa tanto, no sentido de um momento de surgimento, mas sim a ideia da dependência, da correspectividade, de modo que a prestação de uma das partes é a razão de ser, é o fundamento, é a causa, teoria da causa dos contratos, né, que vimos lá atrás, da prestação da obrigação da outra parte. O efeito da gente reconhecer que existe um contrato sinalagmático se dá em várias ordens. Coloquei aqui na nossa tela os 3 principais efeitos trazidos pela doutrina. O primeiro é a aplicação da teoria da exceção de contrato não cumprido. Quando eu tenho que cumprir uma obrigação que é correspectiva em relação à obrigação de outra parte, e a outra parte deixa de cumprir a sua obrigação, vindo a me exigir, vindo a me executar em relação ao cumprimento da minha obrigação, eu tenho essa exceção. Exceção, vamos lembrar, é uma defesa. Eu posso, no momento em que sou exigido o cumprimento da minha prestação, da minha obrigação, alegar como defesa a exceção de contrato não cumprido. Quase também, a gente fala dela inclusive no âmbito daquelas figuras parceladas do comportamento concludente que nós já estudamos. Eu não posso exigir o cumprimento da obrigação do outro se eu mesmo não exigir, não cumprir a minha prestação. Isso seria se beneficiar da sua torpeza, não é isso? Isso é vedado dentro das figuras de comportamento. Percebam que a exceção de contrato não cumprido não é uma negação da obrigação e ela não leva à extinção do contrato. O contratante que a alega, e a gente vai falar mais dela posteriormente, ele apenas posterga a eficácia da sua obrigação. Ele apenas posterga o cumprimento da sua obrigação na dependência do cumprimento da outra parte. E só poderá alegar, como também veremos em mais profundidade nas próximas aulas, aquele contratante a quem incumbia prestar depois. Além disso, o reconhecimento de um contrato sinalagmático gera a presunção da existência de uma condição resolutiva. O que significa? Se a outra parte não cumpre a sua obrigação de forma injustificada, então há um inadimplemento sem justa causa, eu não tenho que cumprir a minha, é a mesma lógica da exceção de contrato não cumprido, e posso solicitar, demandar diante do inadimplemento a resolução do contrato. O contrato perde a sua causa. Então, isso é uma cláusula resolutiva. Também falaremos mais disso quando falarmos de resolução do contrato. E, finalmente,
Temos também a importância de contratos sinalagmáticos diante da aplicação de teoria da imprevisão e onerosidade excessiva. Porque, como veremos, nós estamos falando de institutos que buscam a garantia, a manutenção do equilíbrio contratual entre a prestação e a contraprestação atribuída entre os sujeitos. Isso só faz sentido dentro de um contrato que traz obrigações correspectivas para as duas partes, ou de um contrato sinalagmático. O que importa aqui é que vocês entendam que esses efeitos que estamos falando aqui, típicos de contratos sinalagmáticos, não se aplicam em contratos unilaterais, em contratos em que não há uma correspectividade entre as prestações do sujeito. Continuando, e para falar um pouquinho ainda sobre eficácia, sobre efeitos dos contratos, lembremos aqueles planos dos negócios jurídicos. E, como o contrato é um negócio jurídico, falar dos planos do contrato. Aqui, a doutrina reconhece isso aqui como uma teoria da escada pontiana, que Pontes de Miranda falava. O negócio, e aqui para nós o contrato, ele primeiro deve se verificar quanto à sua existência, e aí teremos elementos da existência do contrato. Depois, quanto à sua validade, vamos falar dos requisitos para que um contrato seja válido. E, finalmente, fala-se na sua eficácia, produção concreta de efeitos. E vamos ver se existem fatores que impedem ou postergam a eficácia de um contrato. Vou começar a falar disso nessa aula e alguns elementos serão mais detalhados nas unidades a seguir. Então, começamos com os elementos de existência. Sem esses elementos, não há que se falar sequer de existir um negócio, de existir um contrato. Existente um negócio, vamos perquirir sobre a sua validade, percebendo se esse contrato cumpre os requisitos de validade previstos na legislação e se há algum defeito, vício nesse contrato ou negócio jurídico. Diante da ausência de defeitos e cumprimento dos requisitos de validade, esse negócio está em conformidade com o ordenamento jurídico. E, finalmente, vamos ver a eficácia como produção concreta de efeitos do contrato, observando se há algum fator que obsta essa produção concreta de efeitos. E para a existência do contrato como negócio jurídico, nós vamos exigir três elementos. O agente, que declara a sua vontade. Então deve haver um agente, alguém. Nós estamos ainda qualificando esse agente, que declara a sua vontade. Eu nem coloquei o agente aqui, porque a declaração de vontade pressupõe uma pessoa, não é isso? Pressupõe um agente. Então tem que ter uma declaração de vontade. Como assim uma declaração? Declaração de vontade é a exteriorização, é a manifestação. Vontade como querer interno não cria contrato. Essa vontade tem que ser emitida em direção a um destinatário ou a um declaratário, sob alguma forma. Lembremos que no nosso ordenamento a forma, salvo previsão legal limitativa, é livre, podendo as partes fixar e estabelecer a forma, a formalidade que melhor lhes aprouver, que for conveniente aos seus interesses. Isso se dá dentro do princípio da autonomia privada, que nos dá ampla liberdade de celebrar contratos, celebrar negócios, se não houver limitação legal. Digo isso porque, se para aquele contrato específico não houver uma previsão de forma, as partes fazem o contrato de qualquer forma, por qualquer forma que escolherem. Agora, para que esse contrato exista, agora não estou falando de seja válido, para que ele exista, a vontade tem que se manifestar por alguma forma, tem que se exteriorizar de alguma forma, seja ela expressa, quando nós pactuamos com palavras, seja escritas ou não, de forma expressa as nossas intenções. Seja tácita, por meio de um comportamento concludente, um comportamento que é incompatível com a posição de não contratar. Lembremos que o silêncio no nosso ordenamento, por regra, não importa manifestação de vontade, salvo previsão legal ou contratual. Finalmente, temos manifestação de vontade presumida, também por comportamentos dos sujeitos, mas aqui, quando a lei induz que aquele comportamento gera uma manifestação de vontade, como ocorre, por exemplo, no contrato de locação, que se renova, e aí temos um novo contrato, não é isso? Um aditivo, uma renovação contratual, se as partes não se manifestam lá, faltando 30 dias para o término do vínculo. Ele se renova por prazo indeterminado, a depender lá do prazo contratual. No semestre que vem vocês vão estudar isso com maior profundidade. Sobre o plano da existência, no que concerne a declaração de vontade, vou lembrar uma situação em que o contrato é inexistente, quando ele é feito sob coação física, diferente da coação moral, que é um vício que gera invalidade. A coação física, aquela força física bruta,
que atua sobre o corpo do sujeito, fazendo aparentar que ele manifestou uma vontade, quando de fato ele não manifestou vontade nenhuma, ela gera inexistência. Não é botar uma arma na minha cabeça e me fazer assinar um contrato. É levantar minha mão no leilão com força, fazendo parecer que eu contratei ali a compra, aquele lance no leilão, quando na verdade eu não manifestei vontade nenhuma. Eu tenho que declarar uma vontade com intenção, e aí estamos falando de um elemento subjetivo, com o propósito, a intencionalidade, o ânimo de realizar um contrato. Falo isso porque situações de declarações não sérias, jocando de causa, de brincadeira, em que os sujeitos partilham entre si, vamos aqui, obviamente, proteger a boa-fé, da ideia, do pressuposto de que aquilo ali é um simulacro que não é destinado a produzir os efeitos concretos da manifestação de uma vontade, não vão induzir a formação de um contrato. Se eu fosse contratar todo o exemplo que eu dou em sala de aula, estava perdido, né, gente? A gente sabe que não há intenção, por mais que eu declare vontade nos meus exemplos, e, portanto, não há existência dos contratos. Finalmente, idoneidade do objeto, elemento objetivo. O objeto deve ser adequado, apropriado para o negócio. Normalmente, qualquer objeto pode ser colocado num contrato. Mas para certos contratos específicos, o objeto, e não vamos confundir objeto com coisa, objeto pode ser também prestação. Então, para certos contratos, a lei exige objetos específicos. Por exemplo, no contrato de compra e venda, nós vamos ter a entrega de uma coisa contra a entrega de um preço. No contrato de troca, a entrega de uma coisa contra a entrega de outra coisa. Existe troca de coisa por preço? Em regra, não. O legislador e a doutrina vão dizer, salvo se a parte em dinheiro que é dada não ultrapassa 50% do valor. Aí eu poderia ainda fazer. Outro exemplo, contrato de mútuo. Só se justifica o objeto idôneo do feito sobre coisa fungível, enquanto de comodato sobre coisa infungível. Então, nós temos para certos contratos objetos que são ou não idôneos. Seguindo, vamos falar da validade dos contratos. E aí, nós vamos trabalhar os requisitos de validade, que já estudamos também quando falamos do negócio jurídico. O negócio inexistente não existe para a lei. O negócio jurídico inválido existe contra a lei. Olha esse trecho importante aqui de Pontes de Miranda. Estamos falando aqui de algo que se avalia em relação à origem de um contrato, à origem de um negócio. Eu vou observar se na sua origem esse negócio já cumpria os requisitos de validade ou se ele não tinha defeitos. A validade, então, ela pressupõe o cumprimento ou preenchimento dos requisitos de validade, que são aqueles do artigo 104 do Código Civil. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Para certos outros contratos, podemos ter requisitos especiais, como a compra e venda entre ascendentes e descendentes depende da anuência dos demais descendentes e herdeiros. Aqui, sob pena de anulabilidade, requisito de validade específico da compra e venda. Mas o 104 traz os gerais. Além dos requisitos de validade, previstos na lei, é preciso que não haja vícios. E aí trabalhamos aqueles vícios que foram estudados em TGDP2. Os vícios do negócio jurídico. Erro, dolo, coação, estado de perigo, fraude contra credores, vamos lembrar mais, gente? Lesão e temos em relação ao vício de nulidade a simulação. Acho que eu falei todos. Então, diante dos vícios ou da ausência dos requisitos, podemos ter nulidade ou anulabilidade do meu contrato, que vai ser pleiteado na forma da lei. Só coloquei aqui para a gente lembrar diferenças. Carla, existe uma diferença ontológica entre nulidade e anulabilidade? Não, são diferenças. A escolha das hipóteses, se eu tenho nulidade ou anulabilidade, é uma escolha de política legislativa. Tanto que há vícios que no Código de 16 ensejavam anulabilidade, que no Código de 2002 viraram vícios de nulidade. Há vícios que nem eram previstos em 16 e passaram a ser previstos em 2002. Aqui temos que nos ater à previsão legal sobre os vícios. Mas há um certo consenso de que o legislador imputa nulidade diante de infrações graves que ofendem não apenas o interesse individual, privado dos sujeitos que estão ligados naquele contrato, naquele negócio, mas sim viciam aí o negócio, ofendem a sociedade como um todo. Enquanto no negócio anulável teríamos vícios
de importância mais restrita àqueles sujeitos. É fácil a gente pensar. Um negócio celebrado por menor de 16 anos é nulo. Um contrato celebrado por jovem entre 16 e 18 é anulável. O que você acha que é mais grave? Quem que você acha que tem mais potencial de ser enganado e prejudicado por esse contrato? É essa lógica que o legislador coloca aqui. E aí, gente, toda a sistemática das duas situações vai seguir essa lógica. Como o vício que gera nulidade é mais grave, não só as partes podem alegar. Qualquer interessado, inclusive o Ministério Público, pode alegar vícios que trazem nulidade. O juiz pode declarar nulidades de ofício, em sendo nulidade absoluta, negócio nulo. O contrato que é nulo, que padece de nulidade, não tem salvação. Ele não pode ser confirmado pelas partes ou convalidado pelas partes. E as nulidades não precluem, não tem prazo para serem alegados. O vício não convalesce, não é sanado com o passar do tempo. Distinta é a situação do negócio anulável, em que, como dissemos, entende-se que é uma gravidade menor e, portanto, apenas as partes, aqueles interessados diretamente ou prejudicados diretamente pela situação, poderão alegar. O juiz não poderá decretar de ofício nos termos do artigo 177. E o contrato pode ser confirmado. O vício pode se convalidar. As partes podem manter o contrato em que pese o vício inicial. Finalmente, há prazo para a sua alegação. Após a passagem do prazo decadencial, para que se pleiteie a anulação, o vício se convalida, o contrato se convalida, o contrato convalesce, ele melhora, como se não houvesse vício. Princípio importante do direito contratual, que também remonta nas suas raízes ao direito negocial, no sentido de negócio jurídico da TGDP, é o princípio da conservação dos contratos. Sempre que possível, vamos buscar a conservação, ainda que parcial, de um contrato. Vamos buscar a conversão de um contrato em outro, quando aquele específico não for possível, mas as partes pudessem desejar que ele fosse aproveitado, não é isso, de outra forma. Começa com o artigo 170, que não vou ficar lendo aqui dispositivos para essa aula não ficar muito longa, gente. Vocês vão parando e fazendo a leitura. Quando eu tiver um contrato nulo e ele tiver requisitos presentes do outro, podendo-se extrair, inferir que as partes quereriam a pactuação daquele outro contrato, ele deve ser aproveitado ou convertido naquele outro contrato. Coloquei aqui um exemplo, um contrato de compra e venda de imóvel acima de 30 salários mínimos, que não foi feito por forma pública, instrumento público, que é requisito legal. Ele pode ser aproveitado como promessa de compra e venda. Um contrato de mútuo de bem infungível pode ser eventualmente aproveitado como um contrato de comodato. Então, podemos aí de alguma forma aproveitar aquele contrato. O artigo 183 fala da falta, da invalidade da formalidade do instrumento, quando essa formalidade não é essencial, uma formalidade meramente probatória. O negócio se mantém, eu só vou ter que provar por outras formas. O 184 fala da invalidade parcial. Uma cláusula do contrato apenas é nula. No direito consumidor isso acontece tipicamente, cláusulas nulas. Isso invalida todo o contrato? Não. O resto do contrato permanece sem aquela cláusula. Da mesma forma, obrigações acessórias, uma vez declaradas nulas, invalidadas ou anuladas, não vão afetar o principal. Em relação a contratos anuláveis, ainda é possível a confirmação, quando o vício convalesce, não é isso, pelas partes, que pode ser expressa, quando as partes declaram expressamente que desejam manter aquele contrato, como pode ser tácita. Eu sei que existe o vício e continuo cumprindo o contrato como se nada tivesse acontecido. Eu estou mostrando ali que aquilo não me importa, não é isso? Lembrando que há prazo decadencial para pleitear a anulação. E que se eu deixo passar o prazo decadencial e não pleiteio a anulação, é como se eu estivesse confirmando tacitamente também esse contrato, nos termos do 189, 188, 178 e 179. Nas situações de invalidação, de anulabilidade, por falta de autorização do terceiro, lembra do exemplo que eu dei? Quando os outros descendentes não autorizaram a compra e venda de ascendente para descendente. Falta de autorização do cônjuge para venda de bens ali de pessoas casadas. Isso é um vício que gera anulabilidade do contrato. Mas se essa autorização é dada posteriormente,
a uma ratificação, a uma confirmação. Sempre possível em negócios anuláveis. Não é possível em negócios nulos. E lembrando que nos termos do 175, essas confirmações geram extinção de ações e execuções em relação àquele contrato, àquele negócio que anteriormente era considerado viciado. Finalmente, falemos do plano da eficácia. Aqui tenho apenas uma introdução na aula de hoje e continuaremos com esse tema na aula de sexta-feira. Eficácia é a produção concreta de efeitos. Então, eu tenho ali uma compra e venda, em que as partes estabelecem entre si, de forma sinalagmática, não é isso? A obrigação de entregar a coisa e a obrigação de pagar o preço. A produção de concreto dos efeitos é justamente que se dê o cumprimento, a operação prática dessas obrigações, dessas prestações que foram estabelecidas pelo sujeito. Mas há situações em que o contrato não tem eficácia. Eu coloquei ali o conceito de Emílio Betti. A ineficácia é a característica do ato em que estejam em ordem os elementos essenciais e pressupostos de validade. Então ele existe e ele é válido. Mas algo obsta a sua produção de efeitos. Existe alguma circunstância que obsta a produção de efeitos. Ela pode ser essa ineficácia simples, pendente. As próprias partes estabeleceram fatores, cláusulas, condicionamentos para a eficácia do contrato. E aí, lembremos daqueles elementos de eficácia também estudados lá na TGDP. Condição, termo e encargo. Não vou falar disso em profundidade. Relembrem ali as matérias. Se precisar, a gente busca algo em revisão, eu posto algum vídeo sobre isso para vocês. Mas a condição é um acontecimento futuro e incerto, que subordina a própria aquisição do direito decorrente do contrato e, por consequência, também sua eficácia. O termo é um acontecimento futuro e certo, quanto à sua ocorrência, não quanto ao momento da sua ocorrência, necessariamente. Que subordina a eficácia, porque o direito já foi adquirido, ele só não produz ainda, concretamente, os seus efeitos. E o encargo são aquelas estipulações acessórias a contratos que envolvem liberalidades, que implicam obrigações, prestações para o beneficiário dessa liberalidade, dessa gratuidade, que não constituem, contudo, contraprestações. Então, não há sinalagma aqui, nessa situação aqui do encargo. Colocando condição ou termo, eu estou modulando a eficácia do meu contrato. No encargo, como regra, não. O contrato já produz os seus efeitos, independentemente do cumprimento do encargo, salvo se as partes expressamente estipularam o encargo como condição suspensiva. Nessa situação, a eficácia vai ficar condicionada e vai aguardar. A ineficácia pode ser absoluta ou pode ser relativa. Absoluta, erga omnes, aquele contrato não produz qualquer efeito. Relativa, ele não produz efeito em relação a certos sujeitos, mas produz em relação a outros. Então, por exemplo, uma promessa de compra e venda, se não for de imóvel, se não for registrada no registro público, ela não produz efeitos contra terceiros, que eventualmente venham comprar o imóvel de boa fé, sem saber que ele já estava comprometido no negócio entre aqueles sujeitos. A eficácia relativa entre os sujeitos daquele contrato, mas não em relação a terceiros. Então aqui estamos falando de uma inoponibilidade. Fraude contra credores, vício do negócio jurídico, vício do contrato. O contrato praticado em fraude contra credores produz os seus efeitos, mas não é oponível contra o credor prejudicado. Então, vamos ter situações em que a ineficácia só se dá em relação a certos sujeitos, ok? Finalmente, a ineficácia pode ser originária ou superveniente. Originária, desde o começo, aquele contrato já era ineficaz, porque tinha uma condição pendente e ele não produziu os seus efeitos. Ineficácia superveniente. O contrato era eficaz e exigível no seu começo, mas por uma circunstância posterior perde, ainda que temporariamente, a sua eficácia. Por exemplo, eu tenho um contrato de compra e venda, e aí o sujeito me exige o pagamento do preço sem ter entregado a coisa que ele me vendia. Já falamos aqui no começo da aula, isso me permite alegar exceção de contrato não cumprido. A exceção retira a eficácia da minha obrigação, da minha prestação, enquanto a prestação da outra parte não for cumprida. É uma ineficácia que surge depois, diante do descumprimento. Vou falar mais dessas figuras de ineficácia superveniente nas próximas aulas. Porque por hoje, eu não gosto de fazer vídeos muito longos, porque eu sei que é cansativo, nós fechamos a nossa matéria. Busquem os dispositivos de lei que estão citados nesse contrato,
a matéria correspondente na doutrina. Na próxima aula, a gente continua os nossos conteúdos, pessoal.